nessa última parte do vídeo, nós vamos implementar essa equivalência entre o produtório e o somatório, certo? Então, o produtório pode ser transformado em um somatório desta forma, né? A soma dos elementos na função logarítmica e depois a gente encontra, a partir do resultado dessa soma, a exponencial. Então, nós vamos codificar esta função do produtório e esta função do somatório dos logs a partir da exponencial. Então eu vou abrir aqui a ideia e vou fazer isso utilizando a linguagem Python, ok? Então, como nós vamos precisar da função log e da função exponencial, eu vou importar aqui a biblioteca matemática. Bom, então primeiramente eu vou construir o produtório. Então eu vou criar uma função produtório que vai receber a lista de valores que nós vamos utilizar para calcular o produtório, ok? Bom, no produtório o resultado eu vou guardar em uma variável que eu vou chamar de P e o valor de P deve ser inicializado com a identidade do produto, que nesse caso é 1, certo? O elemento neutro da multiplicação. Em seguida eu vou usar o laço for para percorrer cada elemento dessa minha lista, ou seja, cada elemento que será multiplicado. Então eu vou utilizar a variável x para percorrer essa lista. Então para x em lista, para x percorrendo cada elemento da lista, o que eu vou fazer? Guardar em P o resultado da multiplicação com x. Ok? Então P vezes igual a x, só relembrando que P vezes igual a x é a mesma coisa que P igual a P vezes x. Ok? P igual a P vezes x é a mesma coisa que vezes igual a x. Então eu posso até deixar isso na mesma linha. Tá? Para x percorrendo cada elemento da lista, atualize o valor de P multiplicando o valor de P vezes x. Ao final, eu vou retornar o meu valor de P. Então esta é a nossa função produtória. Vamos testar. Então eu vou criar aqui uma lista qualquer, vou botar em N. 1, 2, 3, 4. Vou guardar o resultado em P da minha função produtório passando N, que serão os elementos a serem multiplicados. Vou imprimir o resultado da computação da minha função produtório. Ok? Então, executando este código, o resultado do meu produtório é igual a 24, que é justamente a multiplicação desses valores. Se eu incluir mais um valor aqui, por exemplo 5, o resultado será 120, a multiplicação desses valores. Né? Então, quando esses valores estão na sequência de 1 a n, isso equivale, este produtório equivale ao n fatorial, né? Justamente o que está sendo calculado aqui. Mas se nós tivermos valores quaisquer, então ele vai multiplicar esses valores e vai me dar o resultado. Agora, nós vamos construir a nossa função somatório, que equivale a este produtório, tudo bem? Então, vou fechar aqui e vamos construir uma outra função chamada de somatório, que vai receber a mesma lista de valores. E agora eu vou inicializar uma variável s com a identidade da soma. Nesse caso, o elemento neutro é igual a 0. Então eu vou percorrer todos os elementos a serem somados, x em lista, e S vai ser mais igual, segundo a nossa fórmula, é a soma dos elementos, só que calculando o logaritmo. Então eu vou calcular o log de x. Então eu vou somar todos os elementos log de x. No final, o que eu vou retornar? A exponenciação disso, mefesp de S. Esse é o resultado da soma. Tá? Então, este é o nosso somatório equivalente a um produtório. Nós podemos verificar isso guardando o resultado da nossa função somatório, passando os mesmos valores. Então, a gente vai ver que o valor de SP tem que ser igual. Okay?
Então, nesse caso, ao executar, passando o mesmo valor de n para produtório, eu guardo o resultado em P. Passando o mesmo n para o somatório, eu estou guardando em S e vou imprimir os valores de P e S. Ao executar, o que nós podemos perceber? Que o produto é igual a 280, que a soma desses valores, né, com a nossa função equivalente, é igual a 279,999. Bom, aqui é um problema de arredondamento que nós podemos resolver aqui da seguinte forma. Na nossa função somatória, vamos chamar a função format e dizer que eu não quero nenhuma casa decimal, 0f. Tá? Então, dessa forma, eu vou formatar a minha saída para ficar apenas com o número inteiro. Nós vamos ver, ao executar novamente, que agora as saídas se equivalem do produtório e do somatório 280. Se eu passar qualquer outra sequência de valor, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, que é o 4 fatorial, os dois dão o mesmo resultado, 24. Se eu passar uma sequência n homogênea, com todos os valores igual a 5, os dois vão sempre dar o mesmo resultado. Então, nós demonstramos a partir do nosso código que essas duas funções, o produtório e o somatório, como desta forma que está codificada, elas se equivalem. Ok? Então, uma propriedade importante aí que nós, porventura, podemos utilizar para resolver problemas tanto matemáticos quanto computacionais. Ficamos por aqui. Resolvam a lista de exercício e na próxima aula nós vamos estudar somatórios duplos. Ok? Até lá!